Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, te buscando, te glorificando, meu Deus, pois tu mereces, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, meu Deus. Toda a nossa adoração, Pai eterno, é tua, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo teu amor, Pai amado. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Mesmo nós sendo infiéis a ti, Senhor, e pecando todos os dias contra ti, Pai eterno. Nos perdoe, Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe nossas transgressões, meu Deus. Perdoe a nossa omissão, Pai amado, porque muitas vezes, Pai, não lemos a Tua palavra, simplesmente porque te trocamos, Pai, por coisas banais, meu Deus. Nos perdoe, Pai amado. Obrigado, Senhor, obrigado pelas maravilhas que o Senhor faz a gente ver com nossos próprios olhos, Pai, a Tua criação, para apreciarmos e cuidarmos também, meu Deus. Obrigado ainda, Pai, por esse devocional que estamos fazendo. Peço, Senhor, que o Senhor abra nossos ouvidos, abra nossa mente, Pai eterno, para entender, Senhor, o que o Senhor vai nos dizer através da Tua palavra, Pai amado. Que Tua palavra fique em nossos corações e faça morada, Pai amado. Nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor. E principalmente humildade, Senhor. Humildade para reconhecer que nada somos sem Ti, Pai amado. Sem Ti estamos perdidos neste mundo pecaminoso. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Lucas capítulo 11. Versículos 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: a verdadeira felicidade. Versículo 27. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Amém. E o devocional diz assim: alguns imaginam carinhosamente que privilégios muito especiais envolveram a mãe de Nosso Senhor, porque supõem que ela teve o benefício de olhar dentro de seu coração,
de uma forma que não possamos esperar fazer. Pode haver uma aparência de plausibilidade nessa suposição, embora não muita. Não sabemos se Maria sabia mais do que os outros. O que ela sabia pode bem ter sido guardado em seu coração, mas, de acordo com o que lemos nos evangelhos, ela não parecia ser uma cristã mais instruída do que qualquer outro discípulo de Cristo. Tudo o que ela sabia, nós também podemos descobrir. Você quer saber por que dizemos isto? Eis aqui um texto para provar. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Lembre-se das palavras do Mestre. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tão abençoadamente, esse revelador divino de segredos mostra-nos seu coração, que ele não escondeu de nós, nada que nos fosse proveitoso. Sua própria garantia é: se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Porventura, ele não se manifesta a nós hoje, como fez ao mundo? Assim é. E então não vamos ignorantemente declarar: bem-aventurado o ventre que te trouxe. Porém, inteligentemente agradeceremos a Deus por, depois de ter ouvido e guardado a palavra, termos a mesma verdadeira comunhão com o Salvador, quanto a Virgem teve. E também temos uma tão verdadeira familiaridade com os segredos de seu coração, quanto o que pode ser suposto que ela teve. Feliz a alma por ser tão privilegiada. Amém. Vamos para o livro de Esther. Esther capítulo 4. A introdução do capítulo 4 diz assim: Mordecai pede a ajuda de Esther. A introdução vai do versículo 1 ao 17, que diz assim: Se o rei não mudasse de ideia, todos os judeus do Império Persa seriam mortos. E a única pessoa capaz de fazer o rei mudar de ideia era Esther,
a judia. E o capítulo inicia assim: Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se levantaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Esté ficou muito aflita quando a sua empregada e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esté, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido, e Esté mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esté, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: Não pense que, por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe
Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esté enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esté havia mandado. Que acabou o capítulo 4. Vamos a algumas referências e comentários. Referências e comentários do capítulo 4 de Esté. Capítulo 4, versículo 1. Rasgou a roupa, vestiu pano grosseiro, pôs cinza na cabeça. Referência: Neemias, capítulo 9, versículo 1. E Jonas, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 4, versículo 14. Do céu. Ao pé da letra, o texto hebraico diz de outro lugar, que é uma maneira indireta de falar sobre Deus. Feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Neste ponto, a história de Esté é parecida com a história de José do Egito. Referência: Gênesis, capítulo 45, versículos 7 e 8. Terminou. É só duas referências e 2 comentários que tem esse capítulo. É isso, gente. Capítulo 4 de Esté. Que Deus os abençoe.